Bom, pessoal, então a gente vai trabalhar agora esse índice de indeterminação do sujeito. Acompanha comigo na tela, olha só. Então, só para a gente lembrar, esse índice de indeterminação do sujeito, ele vai se ligar a um verbo de ligação, a um verbo intransitivo e a um verbo transitivo indireto. Eu vou colocar aqui, então, 3 exemplos, tá bom? Então, nós temos aqui a seguinte frase. É-se feliz aqui, vive-se bem aqui, trata-se de assuntos polêmicos. Vamos aqui conversar sobre o primeiro. É-se feliz aqui. Então, veja bem, se você de repente está dirigindo, né, está passando assim numa rodovia e vê um sítio, né, um spa, uma coisa assim, e está escrito lá assim, bem grandão lá, é-se feliz aqui. Você de repente vai fazer aquela pergunta, vem cá, quem é feliz naquele lugar? Aí, essa expressão, ela realmente mostra quem é feliz naquele lugar? Não. Por quê? Porque ela generaliza esse sujeito. Isto é, qualquer pessoa que adentre aquele lugar vai se sentir bem, vai se sentir feliz. Então, em é-se feliz aqui, ou vive-se bem aqui, você sabe, o sujeito não está determinado, ele é indeterminado. Por quê? Ele generalizou. Qualquer pessoa que pisar aquele local vai se sentir bem, vai ser feliz. Então nós temos o verbo é, que é um verbo de ligação, nós temos o ser, que é um índice que determina o sujeito, e nós temos feliz, que é o predicativo. Tá? E nesse caso, quem é feliz? Esse predicativo ele faz referência a que sujeito? Qualquer pessoa, é um sujeito indeterminado. Tá legal? Vive-se bem aqui. Vive, verbo intransitivo. O ser, índice de indeterminação do sujeito. Bem, é um adjunto adverbial de modo. E o aqui é adjunto adverbial de lugar. Quem é o sujeito, terror? Generalizou de novo. Então, qual é o papel dessa indeterminação do sujeito? Generalizar o sujeito. E nesse caso, qualquer pessoa que pise aquele local vai se sentir bem, vai se sentir feliz. Tá legal? Então, com o verbo de ligação ou com o verbo intransitivo, nós sabemos que há esse ser, né? Ele será o índice que determina o sujeito. Tá legal? Beleza. E o último verbo? Nós temos agora o verbo tratar. Quem trata, trata de alguma coisa. Então, esse verbo tratar é transitivo indireto. Esse ser é a indeterminação do sujeito. E esse elemento posterior, que é iniciado pela preposição de, é o objeto indireto. Tá ok? Esse verbo tratar, meus amigos, ele cai direto nas provas. Então, é bom a gente ficar muito ligado nisso. E outra coisa, ele tem que ficar no singular. Qualquer verbo que tenha o índice de determinação do sujeito, ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Acompanhem comigo, então, cada um deles, colocando, né, reforçando aqui, colocando a sua função sintática. Olha só. Então, a gente viu, já comentei sobre isso com você, é verbo de ligação, ser, índice que determina o sujeito, feliz é o predicativo de um sujeito que está indeterminado. Quem é que vai se sentir feliz? Qualquer pessoa que pisar naquele lugar, beleza? E o aqui é um adjunto adverbial de lugar. E aí, obrigatoriamente, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Um detalhe aqui, ó. Esses verbos obrigatoriamente ficam na terceira pessoa do singular. Estando no plural, aqui, ó, verbo na terceira pessoa do plural é sem o ser, tá legal? Para haver essa indeterminação do sujeito. E nesse caso, os verbos de ligação, verbo intransitivo ou transitivo indireto, com esse índice, ele deve ficar na terceira pessoa do singular. Vive é um verbo intransitivo nesse contexto. Ser é o índice que determina o sujeito. Bem é um adjunto adverbial de modo. Aqui, adjunto adverbial de lugar. Embaixo, de assuntos polêmicos é o objeto indireto. Terror, mas ele é plural. Esse verbo não deveria ficar no plural, não? Não. Não por quê? O objeto indireto, ele não tem nenhuma relação com a concordância, né? Então, ele não interfere na concordância. Então, o verbo tratar é transitivo indireto, o ser é o índice que determina o sujeito e de assuntos polêmicos é o objeto indireto. Então, a gente sabe, se há um índice que indetermina o sujeito, a gente sabe que o sujeito é indeterminado. Então, não cabe o tratam-se, tem que ser trata-se de assuntos polêmicos. A quantidade de vezes que a gente vê isso, né?
em que na prova eles colocam lá que o verbo tratar deve ficar no plural, tratam-se de assuntos polêmicos. Está errado, tem que ser no singular, trata-se de assuntos polêmicos. Tudo jóia, tudo tranquilo? Beleza, então a gente viu aí o sujeito indeterminado. Então ele se apresenta de duas formas, tá, ok? Então vou colocar aqui de novo para chamar a atenção, ó. Ele se apresenta de duas formas. Ele se apresenta com um verbo na terceira pessoa do plural, em que o contexto não me dá de quem o verbo fala, e ele se apresenta com o verbo de ligação, verbo intransitivo, transitivo indireto, com esse C que é o índice de determinação do sujeito. E é o mais importante que esses verbos devem ficar na terceira pessoa do singular. Tá bom? Beleza. Ô, Terror, mas então quer dizer que esse C aí sempre vai ser o índice de indeterminação do sujeito? Não, nem sempre. Então eu estou mostrando para você, basicamente com o verbo de ligação, com o verbo intransitivo e com o verbo transitivo indireto. Daqui a pouquinho a gente vai ver outro C, que é o pronome passivador, o comportamento na concordância vai ser diferente. Tá legal? Beleza. Por enquanto a gente para por aqui, a gente já vai partir para o sujeito inexistente. Ele se apresenta de 4 formas, que a gente vai mostrar para você aqui, olha só. Na realidade, a estrutura, né, da oração sem sujeito, né, ela se apresenta de 4 formas, porque o sujeito ele não existe. Né? Então, olha só, a gente tem aqui o seguinte, vou limpar aqui em cima para a gente agora focar no sujeito inexistente. O que é importante no sujeito inexistente? Por que a gente tem que estudar isso? Porque o verbo fica na terceira pessoa do singular. Ok? Obrigatoriamente fica na terceira pessoa do singular. Então vamos lá. Fenômenos da natureza. Fenômenos da natureza. Amanheceu. Terror, quem amanheceu? Amanheceu e pronto. Ok? Então não vou colocar amanheceram. Rapaz, nevou ontem, viu? Nevou ontem no sul. Quem é que nevou, Terror? Então quando a gente tem o fenômeno da natureza, ventou muito, nevou bastante, choveu muito, amanheceu, nós temos fenômenos da natureza. E o verbo fica na terceira pessoa do singular e pronto. Por quê? O próprio processo verbal, ele já não precisa de um sujeito para ele. Quem choveu? Não cabe. Agora, veja bem, por que isso acontece? Bom, pelo seguinte, pelo simples fato de que um possível sujeito para esses verbos, normalmente, eles teriam a mesma base. A chuva choveu. A chuva choveu. Quem é que choveu? A chuva. Pô, a chuva chover, veja só que é uma redundância. E aí nós temos um pleonasmo vicioso. Tá? Vicioso. Por isso que a gente não coloca sujeito para ele, porque o processo verbal não precisa desse sujeito. Nevou. A neve nevou? Não dá. Não é? Seria a mesma base, então não dá certo, não fica bom. Mas o que acontece muitas vezes, a gente pode perceber, por exemplo, numa linguagem figurada, um poeta, de repente, ele pode usar as palavras e ele tem toda uma articulação para isso, um jogo de palavras para isso. E de repente ele, o poeta, pode colocar: a chuva choveu, a neve nevou, né? O vento ventou, e assim por diante. Numa música, se eu quiser fazer isso, posso fazer. Eu tenho uma liberdade poética para isso, mas aí já é uma construção literária. Nós temos outros campos para isso. Aí o sujeito vai voltar a ser determinado, é um determinado simples e tal. Tá legal? Isso acontece muito com o verbo amanhecer. Por quê? A gente coloca muitas vezes o seguinte: quem é que amanheceu? Pô, amanhã amanheceu, né? Mas eu posso dizer que o dia amanheceu. Opa! Se eu coloco o dia, amanheceu um lindo dia hoje, hein? Amanheceu um lindo dia. Olha lá. O verbo amanhecer, que normalmente ele é um fenômeno da natureza e ele não tem sujeito, neste contexto agora, em que eu troquei, não coloquei manhã amanheceu, eu coloquei amanheceu um lindo dia, um dia lindo amanheceu, eu tenho então um sujeito determinado simples aí. Tá legal? Outro detalhe também que a gente vai observar é quando eu vou usar o verbo chover, o verbo ventar, num sentido figurado, em que o sujeito não é mais supostamente chuva, vento. Exemplo, eu poderia dizer o seguinte: Terror, alguém poderia falar assim: Terror, olha só, suas aulas estão saco, tá? Estão saco, os alunos não estão gostando da sua aula, está numa aula presencial, por exemplo, e os alunos não estão gostando de você, não sei o que e tal, ó, não vai dar aula hoje não. Aí eu vou lá dar aula mesmo, não tem esse negócio não. Eu entro na sala de aula, os alunos ficam pau da vida comigo e
choveram pontapés para o terror, no terror. Choveram pontapés em direção ao terror. Opa! Nesse caso aqui choveram gotas, foram gotas de chuva que caíram em cima do terror lá dentro daquela sala de aula? Não. Nesse caso, a gente quer o quê? A gente mostrou uma hipérbole aí, ó, figura de linguagem. Choveram pontapés. Então, nesse caso, a gente compara cada chute que o terror levou no traseiro, uma gota de chuva. Imagina a quantidade de chute que ele levou, né? Então, nesse caso, choveram pontapés naquele professor, é porque nós colocamos aí um exagero, uma quantidade exagerada de pontapés, porque a gente comparou a cada gota de chuva. Opa, choveram pontapés, pontapés é sujeito, choveram é um verbo, né? Intransitivo nesse contexto aí. Então, note nesse caso que eu tenho uma linguagem figurada. Deixei de ter um sujeito inexistente para ter um determinado simples, por conta da linguagem figurada. Em amanheceu, sujeito inexistente. Amanheceu um lindo dia, opa! Então, amanheceram lindos dias durante as minhas férias, lindos dias, um lindo dia, sujeito determinado simples, tá legal? E aí eu mudo completamente, então vai depender muito do contexto. Vamos supor também outra coisa, naquela reunião, ventaram opiniões diversas. Quando o autor coloca ventaram opiniões diversas, ele quis dizer o quê? Que o vento ventou? Não. As opiniões, ele comparou, né, essa opinião como sopro. E a gente sabe que esse sopro, ele passa pela gente, ó, e vai embora. Então são opiniões diversas que não tiveram frutos e elas simplesmente extirparam, passaram como o vento passou. Então choveram opiniões, uma quantidade muito grande de opinião, tranquilo. Ventaram opiniões, quer dizer, elas não foram muito bem aproveitadas, simplesmente passaram. Então a gente vai notar, ventaram opiniões, choveram opiniões, esses dois verbos têm sujeito determinado simples, deixaram de ter aí um sujeito inexistente, de ser uma oração sem sujeito. Concorda comigo? Ter um sujeito inexistente fica estranho, né? Mas sintaticamente a gente precisa falar isso mesmo para a gente categorizar esse tipo de sujeito. Tudo bem? Então acho que deu para a gente entender legal com esses fenômenos da natureza e não ficar ligados, poxa, eu vi o verbo chover, então não tem sujeito. Eu vi o verbo amanhecer, não tem sujeito. Não. É interessante sempre notar que, de repente, um poeta, de repente, ou um escritor qualquer, ele pode utilizar uma figura de linguagem para isso. Aí, nesse caso, cabe sim numa boa, passa a ser um sujeito determinado simples. Tá legal? Beleza? A gente parte para o próximo, veja só. O próximo é o verbo haver no sentido de existir. Meus amigos, vocês conhecem a mangubá? Mangubá, quando dá na época, cai uma pancada, não é? Beleza, eu vou fazer aqui uma comparação, tá? Uma analogia. Isso aqui cai igual mangubá, tá? Na época de safra, cai igual mangubá. Isso cai muito em prova, tá? Então o verbo haver no sentido de existir, isso cai demais em prova. A banca pensou, vou cobrar sujeito inexistente, já vai cobrar o verbo haver, pode ter certeza, direto cai. Então olha só, quando o verbo haver estiver no sentido de existir, esse verbo haver é transitivo direto, ele não tem sujeito, obrigatoriamente ficará no singular, e aquele termo não preposicionado ligado a ele é o objeto direto. Tá legal? Então, isso é importante para a gente poder analisar. Acompanhe comigo, então, alguns exemplos. Olha só. Então, vou colocar aqui para a gente esse exemplo aqui. Ó. Há problemas sérios na empresa. Então, o verbo haver é no sentido de existir, está vendo só? Tanto assim que eu posso trocar por existem problemas sérios na empresa. Só que o verbo existir, vem cá, acompanha comigo. O verbo existir, eu falo que eu existo algo ou algo existe? Algo existe. O verbo existir, meus amigos, ele é intransitivo, tá? E aí, esse termo não preposicionado ligado a ele é o quê? É o sujeito. Acompanha comigo. Então, vamos a primeiro aqui ao verbo existir, que é intransitivo. E o sujeito plural, problemas sérios, faz com que esse verbo se flexione. Está vendo só? Então, existem problemas sérios. Problemas sérios existem. Onde, terror? Na empresa. Adjunto, adverbial de lugar. Na empresa. Tranquilo. Aqui, o na empresa continua sendo adjunto adverbial de lugar. E o verbo haver é sinônimo do verbo existir.
porém seu comportamento de regência, de transitividade, seu comportamento sintático é diferente. O verbo haver não é um verbo intransitivo como o verbo existir. O verbo haver tem apenas o sentido de existir, mas ele é um verbo transitivo direto. Opa! Se ele é um verbo transitivo direto e ele não tem sujeito, significa que esse termo não preposicionado aqui só pode ser objeto direto. Por isso ele não participa da concordância do verbo. Esse verbo tem que ficar no singular. Por isso que a gente fala, rapaz, houveram problemas naquela empresa. Pode falar assim? Houveram problemas? Não. Houve problemas naquela empresa. Haviam problemas naquela empresa. Havia problemas. Problemas havia. Problemas houve. Tá legal? O verbo não fica no plural. Por quê? É o verbo haver no sentido de existir. Por conta disso, ele fica no singular. O termo não preposicionado ligado a ele é objeto direto. Esse verbo não tem sujeito. Acompanha comigo, olha só. Agora, eu coloquei para você aqui uma locução verbal, tá bom? Em que, nessa locução verbal, eu tenho um verbo principal, que é o verbo haver, e o verbo auxiliar, que é o verbo deve, tá? Beleza. Esse verbo principal é o chefe, é o manda-chuva aqui. Nós já falamos que ele é transitivo direto, tá legal? Beleza. Aí, ele chega para o verbo auxiliar, que é o verbo deve. O verbo deve, o negócio é o seguinte, meu camarada. Eu sou o verbo principal aqui, sou eu que mando, eu sou o chefe desse negócio aqui. Esse camaradinho aí, ó, posterior, que não tem preposição, é o nosso objeto direto, tá legal? Porque eu sou um verbo transitivo direto, eu sou impessoal, eu não tenho sujeito, então trate você de ficar aí no singular e fica quietinho aí, porque problemas sérios é o nosso objeto direto. Beleza? Tranquilo? Acompanha comigo, olha só. Então, da mesma forma, nós temos aqui o objeto direto aqui, ó, problemas sérios. E esse verbo haver, ele é transitivo direto. E o verbo deve, que é singular, não pode se flexionar. Aí, nós mudamos o patrão. Tira o verbo haver daqui, a gente coloca o verbo existir aqui. Verbo principal, ele é o patrão, e o verbo auxiliar está aqui, ó. Ok? Beleza. Esse verbo principal é o chefão, ele é intransitivo. E o verbo principal, meus amigos, sendo ele intransitivo, tendo ele sujeito expresso, que coloque no plural, o verbo principal nunca se flexiona, ele é o manda-chuva, ele que manda. Se ele tivesse que flexionar, ele vai mandar o auxiliar dele se flexionar. Ele não vai carregar peso nenhum não, quem vai carregar é o auxiliar dele. Tá legal? Ele é o manda-chuva, é o patrão, né? Então, ele vai avisar para o verbo auxiliar, meu camarada, o negócio é o seguinte, eu sou o verbo principal, eu sou intransitivo. E esse camaradinho do lado aí que não tem preposição, que é problemas sérios, ele é o sujeito e é plural. Então, eu não vou flexionar, mas quem tem que flexionar é você. Então, vai lá, flexiona no plural para mim. Tá legal? E aí, esse é o papel do verbo auxiliar. Ele vai fazer o papel da concordância. Então, se tem sujeito plural, é o verbo auxiliar que se flexiona. O verbo principal não se flexiona, numa voz ativa. Tá bom? Acompanhe comigo, olha só. Então, em problemas sérios, nós temos o sujeito plural. Tá bom? Na empresa continua sendo adjunta adverbial de lugar aqui, ó, tá? E aí o auxiliar é que vai se flexionar. Devem existir problemas sérios. Por quê? Se a gente flexiona o verbo principal também, vai ficar devem existirem. Não existe o devem existirem. Então a locução verbal, o verbo principal numa voz ativa, ele não se flexiona. Tá bom? Belezinha? Acompanha comigo o próximo, olha só. Coloquei uma outra locução verbal. Então, nós temos, há de haver problemas sérios na empresa, hão de existir problemas sérios na empresa. Então, o na empresa a gente já viu que é o adjunto adverbial de lugar, tá? Que é a mesma coisa em todos. E em há de haver, veja só, o verbo haver é o verbo principal, e ele é transitivo direto. Aqui, ó, principal, e aqui ele é também transitivo direto. Sempre transitivo direto. Porque o verbo haver está no sentido de existir. Terror, a gente tinha o verbo auxiliar deve, e ele ficava no singular. O verbo auxiliar a também fica no singular. Por quê? Problemas sérios continua sendo objeto direto, como a gente viu anteriormente. Tá? Do mesmo jeito, tranquilo. Verbo haver no sentido de existir é transitivo direto e não tem sujeito. Beleza? E aqui, nós falamos que o verbo existir é intransitivo. Na locução verbal é verbo intransitivo, sendo o verbo principal, o seu auxiliar que concorda com o sujeito, não é?
E aqui a mesma coisa. Terror, mas olha só, esse verbo haver aqui, ó, vai se flexionar, como é que pode? Nesse caso, o que você tem que notar? Quando o verbo haver tiver valor de existir, ele não tem sujeito e não se flexiona. Já o verbo haver, quando ele é simplesmente um verbo auxiliar, ele não tem valor de existir. Aí ele vai se flexionar conforme o patrão manda, conforme o verbo principal manda. Tá legal? Acompanhe comigo. Então, nesse caso, o verbo existir, ele é o verbo principal, é o patrão, ele é intransitivo e ele já deu ordem para o verbo haver. Meu camarada, você é meu verbo auxiliar, viu? Você é meu verbo auxiliar. Então, é você que se flexiona de acordo com o meu sujeito aqui, ó, tá? Aí, hão de existir problemas sérios. Então, há de haver problemas sérios, hão de existir problemas sérios. Quem é que manda? O verbo principal, tá bom? Show de bola, tranquilo? Vamos que vamos à frente. Opa, vou voltar para cá, ainda tem algumas coisinhas antes de entrarmos lá no pronome relativo. Então, a gente viu aqui fenômenos da natureza, a gente viu o verbo haver no sentido de existir, e vou pegar o outro, que é o verbo haver no sentido de tempo decorrido, meu moçada. Então, olha só, no sentido de tempo decorrido, vou usar esse slide aqui, vou limpar isso daqui, no sentido de tempo decorrido para ficar mais fácil. Então, eu vou limpar isso daqui, eu vou tirar daqui, tá? Vamos lá. No sentido de tempo decorrido, eu posso dizer o seguinte, que há 10 dias não vejo Maria. Isto é, faz 10 dias, aqui vou fazer aqui sem o algarismo, tá? É melhor, fica mais correto. Há 10 dias não vejo Maria, faz 10 dias que não vejo Maria. Que não vejo Maria. Beleza? Tranquilo. Então, o verbo haver ou o verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, aqui ó, tempo decorrido, tempo passado. Então, eles não têm sujeito, tá? Eles são verbos transitivos diretos, e seu elemento posterior, aqui ó, 10 dias, ele é o objeto direto, tá? Mas terror, são dias, não importa. Neste caso, ele é objeto direto. Então, por quê? Justamente porque eu tenho o verbo haver ou fazer, eles não têm, no sentido de tempo decorrido, eles não têm sujeito e eles são transitivos diretos. Então, 10 dias é o nosso objeto direto. Tá legal? Não compromete a flexão, eles não podem se flexionar. Há 10 dias não vejo Maria, faz 10 dias que não vejo Maria. Terror, e se nós tivéssemos aqui uma incerteza, eu quero colocar uma locução verbal. Rapaz, eu não tenho certeza não, mas deve haver uns 10 dias que não vejo Maria. Olha lá, que não vejo Maria. Vou colocar aqui. Tá? Deve haver, ó, no singular do mesmo jeito. Porque o verbo principal que é o manda-chuva, ele está aqui, ele transmite sentido de tempo decorrido, ele é um verbo transitivo direto, e seu verbo auxiliar não se flexiona, uns 10 dias objeto direto. Olha embaixo, rapaz, deve fazer uns 10 dias. Então, olha só, deve fazer uns 10 dias. O verbo fazer é um verbo principal e o deve é um verbo auxiliar. Tá bom? E ele vai ficar no singular e não tem jeito. Belezinha? Tranquilo. Então, a gente viu também o verbo haver ou fazer no sentido de tempo decorrido, vão ficar no singular. Beleza? Ok. E os verbos ser, estar, ficar? Tempo cronológico ou temperatura? Simples, olha só. Tempo cronológico, quando vai transmitir para a gente a noção, né, do tempo em suas horas, né, por exemplo, o dia e tal. Então, olha só, eu poderia dizer o seguinte, que, vamos colocar na parte de temperatura. Rapaz, faz frio aqui, né? Faz frio. Fazem frio? Não tem jeito. Faz frio aqui, pronto. Não tem sujeito. Verbo no singular, tranquilo. Rapaz, ficou frio aqui, né? Ficou frio, temperatura. Mas quando tem uma relação com um horário, por exemplo, rapaz, ficou tarde. Em relação ao tempo que eu pensei aqui, ó, ficou tarde. Tem uma relação cronológica. Está cedo, ficou tarde, também fica no singular. Concorda comigo? Beleza. A gente vai ter, lembra que a gente colocou lá?
com sujeito inexistente, verbo fica no singular. Isso aí, continua no singular. E aí eu quero chamar a atenção com o verbo ser. Porque o verbo ser tem toda uma peculiaridade que a gente vai ver mais à frente. Qual é a peculiaridade dele? Neste contexto, mesmo a gente sabendo que os verbos que fazem parte, né, dessa oração sem sujeito, eles ficam no singular. O verbo ser tem uma peculiaridade que ele pode concordar com o numeral do adjunto adverbial de tempo. Por exemplo, isso basicamente em quê? Nas horas e nos dias do mês. Por exemplo, são 2 horas, são 3 horas, são 4 horas. Então eu vou colocar o verbo concordando com o adjunto adverbial de tempo. São 2 horas, são 3 horas. Então sempre ele vai concordar com o numeral mais próximo dele. Por exemplo, é 1 para as 3, porque eu vou concordar com esse número mais próximo. É 1 para as 3, tá ok? Outra coisa, são 2 para 1, para uma. São 2 minutos para uma. Concorda comigo? Beleza. Então são 2 horas, são 3 horas, assim, assado. Isso tem caído pouquíssimo nas provas, pouquíssimo. Porque, basicamente, na linguagem coloquial mesmo, a gente, assim, no bate-papo, é sempre bom a gente perceber isso. Uma coisa que o pessoal vive errando é o quê? Quando há um programa de rádio, por exemplo, presta bastante atenção. Programa de rádio, quando estiver dando meio-dia, 1 hora, mais ou menos, pessoal, rapaz, são 12:30. São meio-dia? Não. É meio-dia, metade do dia. Ah, eu sei que, mas aí faz subentender 12 horas, então, são 12 horas, tá? Tudo bem. Agora, é meio-dia, é 12:30, tá legal? Então a gente deve tomar cuidado com isso. São 2 para meio-dia. Vou concordar agora com os minutos. São 2 para meio-dia. Tá legal? Isso é importante analisar. Ah, são 1:30. Não são 1:30. É 1:30 agora. Ah, não, são 13:30. Ah, tudo bem, posso colocar no plural. Então esse numeral vai concordar, esse verbo ser, ele vai concordar com esse numeral. Beleza. E com o dia da semana? O primeiro dia da semana não, dia do mês. O primeiro dia do mês a gente tem que colocar no ordinal. Tem que colocar no ordinal mesmo, tá? Então não vou falar que é 1 de abril, não. Nesse caso, é 1º de abril, é 1º de outubro, é 1º de novembro. São 2 de outubro, são 3 de novembro e assim por diante. Tá legal? Beleza, terror. Mas eu já vi escritor, autores famosos e tal, Guimarães Rosa e tantos outros autores e colocam lá que é 10 de outubro. Coloca lá, é 10 de outubro. Aí o que as provas fazem? Elas falam que o Guimarães Rosa errou, que o Machado de Assis errou. Não. O que elas fazem? Elas perguntam o seguinte, muitas vezes na prova, é 10 de outubro? É 10 de novembro? A implícita palavra dia? Aí deu aquela aliviada, né? Porque um autor renomado, ele subentende. Nós não podemos fazer assim, mas um autor não renomado, normalmente a banca coloca assim, né? Que a palavra dia está ali subentendida. Por quê? A gente pode dizer, hoje é dia 10. Não vou colocar, hoje são dia 10. Então, para você nunca errar, coloca o dia junto, pronto. É dia 10, é dia 11, é dia 13, aí pronto, que vai concordar com a palavra dia, que é um substantivo, e não com o numeral 10. Tá legal? Mas, se eu não coloquei a palavra dia, naturalmente você vai colocar são 2 de novembro, são 3 de outubro e assim por diante. Tá legal? Belezinha? Então é bom a gente analisar isso com calma. Terror, mas por que esse autor renomado coloca dessa forma? Porque muitas vezes ele está narrando, faz parte da narrativa, ele coloca isso como se fosse uma linguagem da própria personagem, tá? Então, por isso que ele não tem esse envolvimento todo que tem que ser categoricamente de acordo com a norma culta, tá? E a gente também, na nossa linguagem, a gente observa muita gente falando isso também, né? Que dia é hoje? É 10. Muita gente fala isso, não é? Mas, na realidade, hoje é dia 10 ou são 10 de outubro, tá bom? Beleza. Bom, meus amigos, com isso a gente finaliza essa primeira parte da concordância. A gente viu a estrutura com os tipos de sujeito. A gente parte daqui a pouquinho para algumas peculiaridades e algumas atividades em que eu vou chamar a atenção naquela concordância que é um pouco, digamos assim, ela pode trazer alguma dificuldade mais à frente numa das provas. Tá legal?
Um grande abraço, tudo de bom, até o nosso próximo bloco.